Olá, meus irmãos! Que saudade que eu estava de poder anunciar, proclamar a palavra do nosso Deus nestes dias. Aconteceram alguns imprevistos, está acontecendo uma obra aqui perto de onde eu moro e o barulho é estarrecedor. É praticamente impossível estar gravando, mesmo com o microfone. Não tem como se concentrar. E para recebermos o entendimento fidedigno na palavra do nosso Deus, é necessário que estejamos concentrados. Ou seja, o ambiente precisa estar em silêncio. A nossa alma precisa estar em silêncio, concentrada, para podermos receber o entendimento, a revelação do Espírito do Senhor. Então, encontrei agora uma oportunidade para podermos dar sequência em nossa série de vídeos, Preparando o Caminho, onde estamos estudando o livro do apóstolo Lucas. Paramos no vídeo anterior, no versículo 6 do capítulo 9. Então, convido desde já, todos pegarem a Bíblia para juntos congregando, meditarmos na palavra do nosso Senhor. Então pega lá, abre no livro de Lucas e prepara aí que nós estaremos dando sequência a partir do versículo 7. Tá bom? De antemão, desejo a todos que a paz do nosso Senhor Yahushua, a palavra de salvação do nosso Criador, seja convosco, com o seu lar, com a sua casa. Que o nosso Pai Criador, Yahuwah, abençoe a sua vida. Assim seja. Vou estar começando aqui. Versículo 7, Lucas, capítulo 9. O tetrarca Herodes ouviu comentários sobre o que estava ocorrendo e ficou assustado. Tetrarca, como nós já estudamos, trata-se do governador, de um governador, né, da quarta parte da Galileia. Herodes era no caso, membro, né, da seita religiosa judaica. Ele vem da família real dos imperadores estrangeiros. Pois bem, ele ouviu comentários sobre o que estava ocorrendo e ficou assustado, pois algumas pessoas divulgavam que João, no hebraico antigo, Yuxanã, agraciado, havia ressuscitado dos mortos. Pois bem, aqui Lucas ele segue a narrativa de onde as passagens do nosso Senhor, os milagres que ele vinha praticando. Então, esses comentários chegaram ao tetrarca Herodes. E algumas pessoas divulgavam que João e o Xanã haviam ressuscitado dos mortos. Né? O murmurio. Então as pessoas achavam que este homem que estava fazendo esses milagres tratava-se do próprio João Batista e o Xanã. E eles estavam achando que Yuxanã havia ressuscitado dos mortos. Versículo 8. Outros alegavam que Elias tinha ressurgido. Elias no hebraico antigo significa, a transliteração é Al-Liá. Al de Deus e A. Deus, eu sou.
Então, Deus é eu sou. Tinha ressurgido. Isso porque no Tanakh, nas Sagradas Escrituras, na Antiga Aliança, nas Sagradas Escrituras, o profeta Malaquiá, conhecido por nós por Malaquias, tinha recebido esta palavra, onde ele falava que o Senhor dos céus e da terra enviaria o profeta Elias. Porém, precisamos conhecer a cultura do povo de Á, dos hebreus, dos povos originários. Era de costume dos nossos ancestrais colocar os nomes das pessoas, o significado dos acontecimentos. Então veja o significado do nome do profeta Elias, no hebraico antigo. Auliá. Deus é eu sou. Então, prestemos atenção, como eu sempre gosto de enfatizar em nosso ministério, nos significados, nas raízes das palavras, ok? Pois bem. Então, outros alegavam que Elias tinha ressurgido. E outros ainda falavam que um dos profetas do passado havia voltado à vida. Herodes, versículo 9. Herodes, entretanto, afirmava: eu mandei decapitar João e o Xanã. Quem é, pois, este a respeito do qual tenho ouvido tais coisas? E se empenhava por conhecê-lo. Ficou com isso na cabeça, né, o tetrarca. Quem é esta pessoa? Versículo 10. Então aqui ele conta esse trecho, porque certamente em sua narrativa Lucas irá ligar algum entendimento com essa passagem de Herodes, né, do tetrarca, na frente. Porque agora vamos entrar aqui em uma parte onde vai apresentar mais um milagre do Senhor, mais uma mensagem espiritual que o Senhor vai nos apresentar através de sua graça. Vamos lá. Versículo 10. Entre mentes, ou seja, naquele mesmo período de tempo, ao regressarem os apóstolos é mensageiros. Ao regressarem os mensageiros. Lembra que o Senhor, no vídeo passado, tinha enviado os discípulos, os 12 discípulos, ou seja, os apóstolos, que eram os mensageiros, para proclamar o reino de Deus e curar os doentes? Pois bem, então, eles regressaram. Então aqui está dizendo, entre mentes, ao regressarem, ao voltarem da missão, os apóstolos relataram a Yahushua tudo quanto tinham realizado. Relataram, falaram tudo para ele, para o Senhor. Então, ele os levou consigo. Olha que interessante, né? Os discípulos cumpriram com a missão. Ao voltar, relataram tudo o que tinham realizado para o Senhor. E aqui vai dizer, em seguida, ainda no versículo 10, então ele os levou consigo. Então a gente tem que prestar atenção, meditar com calma na palavra, para
a gente entender a mensagem espiritual, consciente. Olha o que vai dizer. Então ele os levou consigo. Se você ler rápido, você não pega. Mas se você ler com calma, então o Senhor levou consigo. Depois que eles regressaram e cumpriram com a missão e relataram tudo para o Senhor. Né? É como se... O que é que eu entendi, que eu estou fazendo questão de enfatizar aqui, dar uma pausa e a gente meditar nisso? É que a obediência, né, meus irmãos, a pessoa que é temente ao Criador dos céus e da terra entender o propósito real desta existência. No caso, nós que somos tementes ao autor da vida, o propósito do Senhor é que proclamemos. Este é o nosso propósito. O propósito do Senhor é o nosso propósito. Proclamar o governo dele, o governo absoluto dele, da criação, do Criador. E curar os doentes, as pessoas que estão fracas, enfermas, ou seja, perdidas deste mundo, longe da fonte de toda a vida, de toda a criação, da energia suprema. Então ele levou consigo. Ou seja, muito bem, meus irmãos, vamos prosseguir. E retiraram-se para uma cidade chamada Betsaida. A definição deste nome, Betsaida, é casa de pescaria. Casa de pescaria, casa de peixe. Eram duas cidades. Esta é uma cidade, mas tratava-se Betsaida. A definição vai dizer que é duas cidades. À beira, no caso, na costa do Mar da Galileia. Na costa do Mar da Galileia. Que nós, segundo a história, que está testificando ao nosso coração, tudo isso acontecendo na Bahia. Versículo 11. Contudo, as multidões ficaram sabendo e o seguiram. Contudo, as multidões ficaram sabendo e o seguiram. Porque o Senhor levou consigo, né? E eles rumaram para esta cidade, esta região. Então as multidões ficaram sabendo que os discípulos tinham voltado e tinham dado seguimento com o Senhor. Ele as acolheu, o Senhor Yahushua as acolheu, a multidão, as multidões. Aqui vai dizer as multidões, né? Então deve ter sido grandes grupos de pessoas vindo de todos os lugares. E o Senhor as acolheu a todos. E ensinava-lhes acerca do reino de Deus. E ensinava-lhes acerca do reino de Deus. Governo absoluto do Senhor, do Criador dos céus e da terra, da natureza. Então, note, a palavra vai dizer que só existe um mestre, um pai, que é o nosso Senhor. A própria palavra do nosso Criador, que se manifestou em carne. Então, e o nosso mestre, que é a palavra em carne, o Messias verdadeiro, nosso Senhor Yahushua, a palavra de salvação, acolheu a todos. Então a gente tem que seguir o exemplo do Senhor. Ele acolhe a todos. Ok? E o que é que vai dizer aqui no versículo 11? E ensinava-lhes acerca do reino de Deus. Ou seja, ensinava-lhes acerca da vida original, do plano original do Criador.
e atendia a todos que tinham necessidade de qualquer cura. Então, nós, irmãos, eu estou um pouco fuê, estou com congestionamento nasal aqui na respiração, então não repare minha voz não, corizando também, aí às vezes eu fico toda hora puxando. Enfim, e atendia a todos que tinham necessidade de cura. Então, perceba, a gente, neste mundo moderno, aprendeu que quando a gente fala em pessoa doente, enferma, a gente leva em consideração apenas a enfermidade física, fisiológica. Porém, a enfermidade, ela faz parte de um todo. Alguma coisa está desconexa, por isso ficamos doentes, seja física, emocional, espiritual, mental. Então, o Senhor atendia a todos que tinham necessidade de qualquer cura. Então, eu volto a repetir, o Senhor é o nosso único mestre, exemplo. Então, é isso que nós precisamos entender e fazer. Ao cair da tarde, os 12 se aproximaram de Yahusha e lhe sugeriram. Ao cair da tarde, os 12 se aproximaram de Yahusha e lhe sugeriram: despede a multidão para que possam ir aos campos. Despede a multidão. Veja só. Os discípulos, os apóstolos, mensageiros, enviados, aproximaram-se de Yahusha, da palavra do Criador, da palavra de Deus, e lhe sugeriram: despede a multidão. Quem foi que falou isso? Os discípulos, falando para o Senhor. Despede a multidão para que possam ir aos campos vizinhos e aos povoados e encontrem alimento e pousada. Ou seja, alimento e pousada. Pousada, descanso, lugar de descanso. Pois aqui estamos em lugar desabitado. Veja só, a palavra vai dizer que o nosso alimento é a palavra do Senhor. Eles estavam na companhia de quem? Do maná dos céus, do alimento espiritual, que supre todas as nossas necessidades, que é o próprio Senhor. E vai dizer, e encontre pousada, eles vão falar também, alimento e pousada, descanso. A palavra diz o quê? Vinde a mim todos os que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Então, neste momento, os discípulos, por falta de fé e entendimento espiritual, sugeriram isso ao Senhor. E aqui vai dizer ainda, pois aqui estamos em lugar desabitado, porque eles estavam caminhando e estavam em lugar desértico, desabitado, ou seja, no deserto. Como se houvesse outra necessidade, como se houvesse mais alguma outra coisa para suprir eles ali, sendo que eles estavam com o próprio Deus, né? Amanual, Deus conosco, que é o Senhor Yahusha, ali presente. Versículo 13. No entanto, ele,
o Senhor lhe ordenou, lhes ordenou a todos eles. Dai-lhes vós algo com que possam se alimentar. Então, veja só, isso aqui tudo acontecendo, ok? Fisicamente. Porém, como nós sempre pregamos aqui e temos entendido, toda palavra tem um ensinamento espiritual, consciente. Veja que de tudo a gente extrai uma mensagem espiritual para vivermos a palavra do Senhor. Então, note nisso aqui. Note essa ordem do Senhor aqui, para todos. Para todos nós, que no caso os discípulos, somos discípulos, né? Dai-lhes vós algo com que possam se alimentar. No versículo 11, vai dizer que as multidões ficaram sabendo e os seguiram. Então, as multidões seguiam o quê, irmãos? A palavra do Senhor. Estavam sedentas, curiosas, querendo estar na presença do Senhor. Então, o que é que o Senhor está nos ordenando? Dai-lhe vós algo para comer. Não é para estar procurando. Porque a gente está em um lugar desabitado. Mas não tem ninguém aqui que possa pregar, que possa orar por essa pessoa, que possa ajudar essa pessoa. Dai-lhes vós algo com que possam se alimentar. Essa foi a ordem do Senhor. Versículo 13, seguindo aqui. Mas eles replicaram, os discípulos replicaram: não temos nada além de 5 pães e 2 peixes, a não ser que compremos comida para todo esse povo. Olha só que graça maravilhosa quando nós meditamos na palavra do Senhor com paciência e meditamos, né? Quando examinamos e meditamos. Veja só. Os discípulos vão replicar, né? Respondeu o Senhor: não temos nada além de 5 pães. 5. Se você buscar o significado do número 5, você vai ver que o 5 significa união, ordem. Pães é alimento. Então, 5 pães. Ou seja, não temos nada além, os discípulos falando, né? Além de o quê? Da união, da ordem. Então, temos união, né? Em espírito, mensagem espiritual, olha só. Não temos nada além de quê? De tudo, né? União, ordem e pães. Alimento, que é a palavra do Senhor. É a graça do Senhor. E 2 peixes. E 2 peixes, ou seja, 2, o pão representa, como eu falei, alimento, sustento. 5, união, ordem. 2 é o número do intelecto, do nosso intelecto. A fonte da concepção mental representa, né? A fonte de concepção mental. Peixe significa prosperidade, abundância. Então, não temos nada além. Agora vamos trazer os significados. Olha o que os discípulos vão falar para eles. Não temos nada além de 5, ou seja, união, ordem, pães, sustento. E 2, concepção mental, intelecto, peixes, prosperidade e abundância. Oh, aleluia! Vocês entendem, meus amados irmãos? É
É só isso. Nada além que nós, discípulos, temos, graças à extraordinária misericórdia do Senhor, por seguirmos o Mestre, vírgula. Aí ele não dizer, né? A não ser que compremos comida para todo esse povo. Ou seja, naquele momento, afinal o Senhor estava ali, né? Ele veio para enviar o advogado, né? Nos batizar no Espírito. Então tudo isso faz parte do ensinamento. Afinal, ele é nosso mestre. Você já assistiu filmes de luta, né? Que sempre tem uma pessoa, né, que acontece alguma coisa e as artes marciais tira ela daquele estado de fracasso e ela alcança o equilíbrio. E perceba no processo, né, como os filmes de luta, por exemplo, os antigos, né, que eu me recordo aqui agora para usar como analogia, faziam. É um processo. Então, no início, a gente só consegue enxergar o material. Mas quando nós persistimos, né, desenvolvemos a disciplina de fazermos o que precisa ser feito, faça chuva, faça sol, que no nosso caso é estudar as Sagradas Escrituras, orar, conversar com o Senhor, pedir sabedoria, pedir entendimento, enfim, buscar o Pai de todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Com o tempo vamos o quê? Evoluindo espiritualmente. E com o tempo vamos então obtendo todo o entendimento espiritual, consciente, que é invisível. Entende? Então, neste momento, nossos ancestrais, nossos irmãos, discípulos, apóstolos, discípulos seguidores, apóstolos mensageiros enviados, só enxergavam o material. Então eles falam, cadê? No 13, versículo 13, capítulo 9 de Lucas. A não ser que compremos comida para todo esse povo. Então eles só estavam enxergando o material naquele momento. Entendeu? Agora, o que é mais incrível e magnífico, aleluia, digno de todo louvor seja nosso Deus, é como o Pai fala conosco, né, irmãos? Porque, veja, quando você busca a raiz dos significados, olha a mensagem do Senhor para nós, né, através destes símbolos. Número 5, pão, peixe, 2, entendeu? 12, e por aí vai. Fantástico, né, irmãos? Versículo 14. Pois estavam ali, aí continuando, né? Pois estavam ali reunidos cerca de 5.000 homens. Né, no caso, os discípulos falaram isso porque as multidões, somando tudo o povo que estava seguindo eles, era o número de 5, união, ordem, 1.000 homens, né, seres, almas, seres, enfim. Ele então, Senhor Yahushua, nosso mestre, ele então, a palavra de Deus, orientou aos seus discípulos, aquele que ouve a instrução. Discípulo também significa, a definição é aquele que ouve a instrução. Então, discípulos é seguidor, aquele que ouve a instrução e aprende. Ele então orientou aos seus discípulos, a palavra nos orientou. Fazei-os sentar em grupos de 50 pessoas. Fazei-os sentar em grupos de 50 pessoas. Ou seja, ordem, organizar, né? Isso facilita para que a gente atenda e sirva
um número de pessoas alcançável, entende? Então, no reino é assim. Se todos cumprirem com o seu papel, tudo estará na perfeita ordem do Senhor. Essa coisa que o mundo moderno, esse sistema, os paradigmas, né, da sociedade, de você buscar fama, de você ser o melhor, de você ser o salvador, tudo isso nos distancia, da ordem divina. Como assim, irmão Tiago? Vamos dar um exemplo. Pegarei o exemplo da internet, da profissão de influenciador digital. Perceba que no início de um influenciador digital, quando ele começa, perceba, ele consegue dar atenção a todos os seus seguidores, a todos os seus inscritos. Vamos usar a linguagem, né, deste mundo digital. Ele consegue dar atenção a todos os seus inscritos, membros, entendeu? Ou seja, ele responde, ele curte, ele troca ideia, tem um relacionamento e chega a conhecer de fato. Por quê? Porque no início é uma coisa sólida. Ele, como ser humano, consegue atender a sua demanda. Mas o que é que acontece? Com o passar do tempo, se o mesmo tiver assuntos, um conteúdo relevante, de impacto, ele vai, no caso para este mundo aí, né? Fora, né? Se ele falar a língua deste sistema, ele vai o quê? Esse sistema vai fazer o quê? Vai dar fama a ele. E aí ele vai ter milhares e milhões de inscritos, de membros. E o que é que acontece? Acabou o relacionamento. Não há mais condições, possibilidades dele dar atenção aos seus inscritos. Então fica milhares e milhões de pessoas soltas, sem amparo, sem cuidado, sem atenção, sem uma orientação humana que todos nós precisamos. Então note aí, né, nesta pequena reflexão, o quanto este mundo moderno é uma ilusão. Foge da nossa vida original. Pois bem. Então o Senhor, a primeira coisa que ele orientou aos discípulos foi fazer-os sentar em grupos de 50 pessoas, para a gente conseguir atender a todos. Entende? Versículo 15. E assim procederam os discípulos, seus seguidores. E todos se assentaram. Então, nós obedecemos ao Senhor. E todos, as multidões, né, se assentaram em grupos de 50. Você vê que quando todos estão ouvindo a palavra do Senhor, tudo está em perfeita ordem, na ordem divina. Todos se assentaram. Versículo 16.
Então, com todos atentos, com todos dispostos, ouvindo as orientações do nosso Senhor, a palavra do Criador dos céus e da terra, de água. Eu sou o que existe. Ele, então, versículo 16, tomando os 5 pães, união, ordem, pães, sustento, e os 2 peixes, concepção mental, intelecto, e prosperidade e abundância, e erguendo o olhar em direção ao céu, plano espiritual, o olhar, direção, visão aos céus, ao plano espiritual, o invisível. Deu graças, agradeceu, ações de graças, gratidão, Pai, por termos esta oportunidade, por termos aqui 5 pães, 2 peixes, e os partiu, e os dividiu, ou seja, e dividiu o que tinha. Não ficou murmurando, se vitimizando, buscando fora a solução. Não, a solução está dentro daquilo que o Senhor nos concede. Então, agradeça, seja grato a Deus por tudo que você tem, por tudo que você é, e divida com as multidões, em ordem e união. Em seguida, entregou-os aos discípulos, aqueles que ouvem a instrução, para que os servissem para toda a multidão, que eu acabei de dizer. Então, a palavra entregou o alimento. A palavra entregou aos seus discípulos. Ordem, união, o sustento, o intelecto, a concepção mental e prosperidade e abundância. Para que os servisse, para que nós servíssemos às multidões. Versículo 17. E aconteceu que todas as pessoas se alimentaram. E aconteceu que todas as pessoas se alimentaram até ficarem plenamente satisfeitas. Então, quando você entrega o que o Senhor, lhe deu, lhe orientou, você obedece, olha o que acontece. Todas as pessoas se alimentam até ficarem plenamente satisfeitas. Aleluia! E os discípulos, aqueles que ouvem a instrução, que seguem a palavra de Deus, que obedecem a palavra do Senhor, recolheram 12. 12, lembra? Significa totalidade. Recolheram 12 cestos, repletos de pedaços que haviam sobrado. Então, olha aí o galadão, a recompensa, por sermos gratos ao Senhor, por sermos obedientes ao Senhor. Os discípulos, você vê que não é a multidão, os discípulos, a multidão ficou satisfeita, porque estava seguindo lá, estava interessada, tá? Mas os discípulos que já haviam seguido o Senhor, que vêm seguindo o Senhor em obediência, recolheram
12, totalidade, cestos repletos de pedaços do que havia sobrado, daqueles 5 pães e 2 peixes, daquilo ainda sobrou 12 cestos repletos, ou seja, cheios do que havia sobrado. Então, as 5.000 pessoas se alimentaram até se saciar e ainda sobrou. Então, a mensagem que o Senhor está nos dizendo é que se aqui, né? Isso aqui, a gente precisa entender que a palavra de Deus é a materialização, é a matéria. Ou, quando o Senhor, no caso, o Senhor veio, né, em carne, então foi o quê? Manifestada a palavra de Deus, se manifestou nesta dimensão, neste plano físico, ok? E esta materialização veio da onde? Da consciência divina, da divina consciência do nosso Deus, Criador. Ok? Então, quem estava ali com eles era o próprio Deus, esta divina consciência, que, como a palavra deixa claro, é o Todo-Poderoso, que nada, que tudo é possível, nada é impossível, ok? Então, para nós que cremos no Senhor e na ordem divina do Criador, na natureza, cremos no milagre, ok? Afinal, era a própria divina consciência em carne entre nós, ok? Porém, o Senhor veio para cumprir com o seu propósito de derramar esta graça sobre nós, que é o quê? Este despertar da consciência, este entendimento da ordem divina, da divina consciência, que tudo para nós é possível. Até que a palavra diz, né? O que pedires em meu nome, identidade, crendo, recebereis. Então, assim, a gente precisa exercitar, trabalhar a nossa fé, porque este poder está dentro de nós, graças à extraordinária misericórdia do Senhor. Então, se nós estivermos caminhando em ordem, prestem atenção, se nós estivermos caminhando em ordem com a divina consciência, com a natureza, em harmonia com o ecossistema, a mesma ressonância, frequência, ok, do Senhor. Todo poder nos é concedido. Entende? Então, não há o que temer. Simplesmente obedeça ao Senhor e entregue aquilo que o Senhor lhe deu. Não murmure, não questione. Apenas deixe fluir e tudo irá acontecer na perfeita ordem divina. O propósito será cumprido. Apenas creia. Amém? E é isso, amados irmãos. Me despeço de mais um estudo. Se a alma permitir, quiser, voltaremos com a continuidade da nossa série de vídeos, estudando, examinando o livro do apóstolo Lucas, minuciosamente, para a honra, glória e louvor do nome do nosso Deus Altíssimo, soberano, Criador, Yahuwah. Louvado seja. Tchau, tchau, irmãos.